E paz, aqui estamos mais uma vez para trazermos a terceira lição da nossa Escola Bíblica Dominical da CPAD, e nós hoje vamos estudar o crescimento do Reino de Deus, em que Jesus aqui traz a parábola do grão de mostarda e traz também a parábola do fermento. Nós vamos estudar aqui e vai ser muito importante para nós, né? O título da lição é O Crescimento do Reino de Deus, lição 3, né? Vai ser dada dia 21 de outubro. E o nosso texto áureo, ele diz: porque eis que o reino de Deus está entre vós. Lucas 17, 21. E a verdade prática fala: o reino de Deus cresce e continuará crescendo até a consumação do século. A nossa leitura bíblica em classe, ela se encontra em Marcos capítulo 4, versículo 30 e 32, e Mateus capítulo 13, versículo 31 e 33, e Lucas capítulo 13, versículo 18 a 19. E o nosso objetivo geral dessa lição é evidenciar que o propósito de muitas parábolas é revelar o reino de Deus, né? Então, Jesus sempre, quando ele ministrava as suas palavras, as suas parábolas, ele tinha a finalidade de mostrar, né? O propósito era esse: evidenciar o reino de Deus, revelar para nós. Nem todo mundo, né? Ele revelava para todo mundo, por isso que ele falava por parábola. E os objetivos específicos estão aqui. O primeiro é interpretar as parábolas acerca do reino de Deus. E, em segundo, a singeleza do início do crescimento no reino de Deus. E a terceira é narrar o perfil dos participantes do reino de Deus, certo? Então, essas duas parábolas, elas têm a finalidade de falar do crescimento do reino de Deus, né? Embora a parábola aqui mostra, né, aparentemente a insignificância daquela sementinha, né? Jesus pode ser até uma hipérbole, mas ele disse que a semente da mostarda é a menor de todas as sementes, né? E também um mínimo de um fermento também pode levedar toda uma massa. Então isso também representa o começo, né, das pequenas coisas que muitas vezes são desprezadas, assim como o próprio reino de Deus, né, como ele começou, como sem aparência, parecendo até ser insignificante, mas hoje nós sabemos como está o reino de Deus aqui na terra, né? Então, nós vamos ver aqui que o reino de Deus, né, na verdade, ele já está no meio de nós, né? E essas duas parábolas, ela apresenta o crescimento do reino de Deus, né, embora aparenta, conforme eu já disse, o início humilde, né? Nós devemos passar isso para os alunos, essa humildade aparente, né? Olhando assim com os olhos da carne, parece uma coisa que não tem muito significado, mas na visão de Deus, né, que ele já chama as coisas que não são como se já fosse, Deus já sabia, né, a expansão do reino de Deus aqui na terra. Você vê que o grão de mostarda é pequenininho, mas dava um arbusto enorme, né, com mais de 3 metros, em que as aves se aninhavam nele, e o fermento também. Então, as maiorias, né, das parábolas de Jesus pressupõem o reino de Deus. Cada parábola de Jesus tem um elemento, né, do reino de Deus. Dificilmente você vai ver uma parábola dita por Jesus que não tenha algum elemento do reino de Deus e a sua expansão, né? Isso aí, e tem umas que tratam até especificamente, diretamente do crescimento, ok? Então, nós vamos ver aqui a interpretação das parábolas. Bem, elas se enquadram
na categoria aqui de similitude. É uma palavra trazida aqui pelo autor, que significa uma comparação expandida, né? E nessa parábola Jesus usa a figura de um grão de mostarda para ilustrar o reino dos céus. Essa expansão, né? Sempre foi o propósito de Jesus procurar mostrar que o reino de Deus, embora, né, a aparência do início dele fosse humilde, era algo que ia crescer, e crescer muito, né? Jesus sempre ele procurava ilustrar isso, que o reino de Deus era algo que ia crescer e crescer muito. Bem, a semente da mostarda, nós vamos ver aqui, é o símbolo daquilo que é pequeno, certo? Por que a Bíblia sempre mostra nessas questões um início pequeno, né? Porque quem dá o crescimento é Deus. Não tem outro meio. É Deus que dá o crescimento. Tudo depende de Deus. Tá certo que nós somos cooperadores de Deus aqui na terra, né? Nós semeamos a palavra, que nem vimos na lição anterior. Nós colaboramos, nós oramos, nós jejuamos, nós evangelizamos, nós pregamos, nós discipulamos, mas tudo isso seria inútil se Deus não estivesse no negócio. Então, por menor que seja algo que Deus coloque na nossa mão, mas se Deus estiver no negócio, vai crescer. Não vai ficar pequenininho toda a vida, né? Então, Jesus ele sempre procurou inculcar isso na mente dos seus discípulos, para não ficar, né, impressionado com o início das coisas, entendeu? Porque o início pode ninguém dar valor, mas quem vai cuidar disso é Deus. E o certo é esse: se nós fizermos a nossa parte, Deus vai fazer a dele, né? Então, não importa que seja do tamanho da semente da mostarda, não importa que seja pequenininho, o que importa é que Deus está no negócio. E se Deus está no negócio, vai prosperar. É isso aí. Por que a semente prospera? A gente joga a semente na terra e cuida da terra. Qual é a nossa parte? É semear. Qual é a nossa parte? É cuidar da semente. Agora, o crescimento, o milagre do crescimento da semente, só quem pode dar é Deus. Então, no reino de Deus, eu entendo assim: a igreja está contida no reino de Deus. O reino de Deus contém a igreja. Então, a igreja faz parte do reino de Deus. Entendeu? Então, a nossa parte é essa: é fazer aquilo que a palavra ensina. Não se importar com o início, que às vezes não é muito promissor aos nossos olhos. Mas aos olhos de Deus, Deus já está vendo o fim. Deus chama as coisas que não são como se já existisse. Entendeu? É assim que Deus faz. Entendeu? Por isso que Deus usa sempre as coisas mínimas para revelar as grandes coisas. Entendeu? É por isso que Deus chama as coisas que não são como se já fosse. É por isso que Deus nos chamou grandes personagens para fazer a obra dele. Deus escolheu as coisas pequenas. Deus escolheu as pessoas insignificantes. Deus escolheu as pessoas que ninguém dava valor. Por quê? Porque quem vai prosperar é Ele. Está entendendo? Se Deus já chama uma pessoa muito sábia, muito inteligente, e uma pessoa muito capacitada, daqui um dia ele vai achar que é Ele. Então Deus já chama os que não são como se já fosse. É Deus que vai fazer, né? Deus escolhe as coisas pequenas para envergonhar as grandes, as coisas aparentemente inúteis para envergonhar as que são. Porque o Paulo disse para os coríntios: não são muitos os sábios que são chamados. Entendeu? Não é muitos os sábios, são os pequenos que Deus chama. Aqueles que, de repente, é até rejeitado pela sociedade. Certo? Bem, então a semente de mostarda é o símbolo daquilo que é pequeno, insignificante. É uma semente muito pequena, mas quando plantada, aí é que está. É pequenininha, mas se a gente plantar, vai ver o resultado grande.
Assim é a obra de Deus, assim é o reino de Deus. Você pode não estar vendo nada com os olhos carnais, mas se você fizer a sua parte, plantar, semear, cuidar, deixa o resto com Deus. Deus vai prosperar, certo? Então, quando plantada, ela pode ser pequenininha do jeito que for, mas quando plantada, cresce e se torna a maior das hortaliças, entendeu? Essa mostarda, ela fica maior do que de todas as hortaliças, e as aves do céu até se aniam nela, certo? Então, essa mostarda, segundo o autor aqui, é uma mostarda negra, conhecida como Sinapis nigra, né? Então, acho que essa mostarda é encontrada no Egito. Vamos ver aqui os contrastes. Bem, a parábola do grão de mostarda é uma história de contraste entre um começo aparentemente insignificante. O autor está batendo bastante nisso, porque muita gente desiste porque ele fica impressionado com o começo insignificante e se esquece de que quem dá o crescimento é Deus. Eu vou bater nessa tecla. Se você tem algo em mão para fazer e está triste porque parece que é uma coisa insignificante, meu querido, coloca na mão de Deus. Deus vai multiplicar. É Deus que multiplica a sementeira. Entendeu? Paulo planta, Apolo rega, mas Deus dá o crescimento. Certo? Então, aparentemente significante. É uma coroação surpreendente, diferente, né, do reino de Deus, que abrange todo o universo. Então, o reino de Deus começou sendo desprezado. João Batista começou pregando: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Jesus começou pregando: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Os apóstolos pregavam: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Mas as pessoas olhavam e não viam nada. João Batista está dizendo para se arrepender porque o reino de Deus é chegado. Eu não estou vendo nada. Ao início insignificante. E quantos milhões e bilhões não existe de igreja hoje? Né? Jesus pregando: é chegado o reino de Deus, arrependei-vos. Cadê? Não estou vendo nada. O início foi insignificante, mas depois se multiplicou, né? Então, não desprezeis o dia das coisas pequenas. Bem, as aparências enganam, né? Devemos ter cuidado com as aparências, não se deixando levar por ela, certo? Então, a nossa fé, ela é baseada na promessa de Deus. A nossa fé, ela não é baseada nas coisas que se veem. A fé é o firme fundamento das coisas que você espera. É a prova daquilo que você não vê. Se você vê, não precisa de fé. Então, se nós esperamos o que não vemos, esperamos com fé. Por quê? Porque o justo vive da fé. Nós não vivemos de aparência. Nós vivemos da promessa de Deus. Não importa o começo, porque eu não vivo de aparência. Porque às vezes tu começa com uma coisa grande e não prospera. Não vê Adão? Adão começou grande, não pecou logo, né? Então a gente tem que ter esse entendimento, certo? Não podemos ficar baseado em quantidade, nem ficar baseado na aparência. Certo? O que é pequeno hoje, amanhã pode ser grande. Até você, que se considera pequeno hoje, amém. Eu sou muito pequeno, ninguém me enxerga, ninguém me vê, ninguém me ajuda. Eu sou pequeno demais, eu sou insignificante. Pois é, não te despreze não. Certo? Não faça igual Moisés: eu não sei falar, manda outro. Eu não sei fazer, manda outro. E Deus fez uma grande obra na vida dele. Entendeu? Então, quantos se sentiram pequenos demais porque olharam para si, mas não tiveram complexo de inferioridade? Eles simplesmente se acharam pequenos para fazer uma tão grande obra. Mas Deus chamou. Então,
Se você hoje se considera uma pessoa pequena, incapaz, coloca o que você tem. Faz igual aquele menino que estava com um lanche lá. E Jesus multiplicou o lanche dele. Quando chegaram com aquele lanche para Jesus, aí Jesus, só tem isso para comer, e aí? Manda esse povo embora. Jesus olhou o lanche e pensou. Talvez ele pensou naquele versículo de Zacarias, não desprezeis as coisas pequenas. Ele olhou para aquele pão e falou, esse pão só que eu preciso para multiplicar. Jesus valorizou as coisas pequenas, sabe por quê? Porque de coisa pequena ele faz coisa grande. Entendeu? Se o que você tem na mão agora é pequeno, faz igual aquele jovenzinho, entrega essa coisa pequena para Jesus, ele vai multiplicar. Quem sabe daqui a um dia você não está sendo usado para milhões de pessoas, para multidões. Aquele pão só servia para o garoto, mas como ele entregou para Jesus, Jesus não desprezou. Se é outro fala, tá maluco? Tem que milhares de pessoas para ser sustentado, aí tu me traz um lanche? Não, Jesus não fez assim. E Jesus nunca vai fazer assim. Não despreze as coisas pequenas, porque as coisas pequenas na mão de Deus pode surpreender as pessoas, tá? Então, nós vamos ver aqui a expansão do reino de Deus. Bem, essa semente, ela foi para ela poder surtir o efeito necessário. O que precisava fazer com essa semente? Ela precisava ser semeada. Não adianta ter a semente e não semear. Então, essa semente foi semeada, né? Em Mateus, descreve que o homem semeou na terra. Em Marcos, diz que semeou no campo. E Lucas fala que semeou na horta. De qualquer forma, o campo é o mundo, certo? O lugar certo da gente semear a palavra é no mundo. Aonde o reino de Deus vai crescer é no mundo, através da pregação da palavra. Não tem outra maneira. Se não semear a palavra, não tem crescimento. Isso tem que ser no mundo. Jesus falou na parábola do joio que o campo é o mundo. Então essa semente foi, segundo a parábola, essa semente foi semeada no mundo. É lá que a gente tem que semear a semente, certo? Então, o evangelho é pregado no mundo. Jesus falou, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ide por todo mundo. Então, a semente tem que ser semeada, certo? E não fica se prendendo muito em detalhe das parábolas, não, porque o que vale da parábola é você ver o significado geral dela. Se você entrar em detalhes, querer interpretar cada detalhe da parábola, você vai se perder, vai fazer confusão e você vai fugir, entendeu? Do objetivo da parábola. Muita gente foge do objetivo da parábola porque fica se perdendo em detalhe. Ele olha a floresta e não vê a floresta, só vê uma árvore. Aí se perde, não se perca muito em detalhe da parábola não, tá? Entenda o geral dela, que é o que Jesus quer falar, certo? Um lugar debaixo da sombra, quer dizer, o arbusto da mostarda tem cerca de 3 metros de altura ou mais e abriga muitas aves, certo? Era uma semente insignificante, foi semeada, ela cresceu e serviu até para abrigar as aves do céu. Então você veja que o reino de Deus é assim. Ele começou com uma aparência insignificante, mas hoje quantas pessoas se abrigam, né, se protegem no reino de Deus? A igreja é protegida, né? Terceiro, não despreze os pequenos começos, que nem nós temos falado aqui, né? Lembrando que o começo da igreja, vocês lembram, né? Lê o livro de Atos, vocês percebem que quando a igreja começou era muita luta, gente. Tá certo que Pedro, né, no Pentecostes, juntamente com os apóstolos, ganharam quase 3 mil almas, depois 5 mil, mas vocês já observaram quanta luta que aqueles obreiros de Deus passavam? Se você olhar assim no geral, tu fala, tudo bem, muita gente ganha para Jesus, mas é muita luta. Os judeus se levantam contra ele, os romanos, os gentios, todo mundo se levanta contra os apóstolos, contra a igreja primitiva, é perseguição.
O próprio apóstolo Paulo foi um grande perseguidor da igreja, eles matavam. Então você veja que a perseguição era muito. Você olhando pelos olhos da carne, tu ia pensar assim, isso não vai muito longe não. Eles não vão muito longe, mas se enganou. Por quê? Porque a obra é de Deus. O começo pode ser insignificante, o começo pode ser duvidoso aos olhos dos homens. Mas quando a obra é de Deus, querido, não tem para ninguém. Vai crescer e vai deixar muita gente espantada. Porque a luta que aqueles homens passavam, aquela igreja primitiva passou, não era brincadeira. Enfrentar os judeus, né, inimigos ali, os judeus que não se convertiam, né, enfrentar o Império Romano, enfrentar a idolatria da Grécia, aquelas igrejas, meu Deus, não era fácil. Então, pelos olhos da carne, você não via prosperidade, mas a obra é de Deus. Então, tudo que você for fazer, mesmo que o começo seja insignificante, lembre-se, vai crescer, porque a obra é de Deus, a obra não é minha. Então, vai em frente, porque Deus é contigo, tá? Então, nesse mundo, quem imaginaria hoje, né, uma igreja do jeito que ela é hoje, universal, né? E lembrando também, né, que nessa árvore as aves são protegidas, né, que simboliza a nossa igreja. Fiquemos com o profeta Zacarias. Ele diz no capítulo 4, versículo 10, quem despreza o dia das coisas pequenas? Não despreze. O fermento, você pega o fermento, um pouquinho de fermento, né? Você olha o fermento tão insignificante, tão pouquinho, mas tu bota na massa, como ela multiplica. Você faz um bolo com fermento e outro sem fermento, para você ver a diferença. O pão asma, sem fermento. Ele fica socadinho, mas não cresce. Então, nesse lado positivo aqui, o fermento é uma benção. Certo? Tem outras parábolas que o fermento ali está negativo, né? O crescimento do mal. Mas aqui é o crescimento positivo. Simboliza o crescimento do reino de Deus. Um pouquinho à toa. Mas esse pouquinho é suficiente para lhe avedar toda a massa e fazê-la crescer, né? Então, nós vamos ver aqui para finalizar, quem participa do reino de Deus. Bem, quem participa do reino de Deus, todos os verdadeiros discípulos, todos os verdadeiros discípulos, nascidos de novo. Não é religioso não, é discípulo. Aquele que é obediente ao mestre. Discípulos, aprendiz de Jesus, certo? Os nascidos de novo. Isso aí não é religioso, não é aquele admirador, aquela pessoa que admira Jesus. Puxa, ele foi um grande mestre, ele foi... Não, não é nada disso. É aquele que nega a si mesmo, certo? Na chamada da grande comissão, temos o mandamento de fazer discípulo. Jesus falou, né? Ide e ensinai, ide e fazei discípulos em todas as nações. A maior obrigação da igreja, depois que prega, é fazer discípulo, é ensinar as pessoas a ser crente, é ensinar as pessoas a obedecer a palavra de Deus. Essa é a nossa obrigação, é ensinar as pessoas que aceitaram Jesus a ser discípulo, não ser um mero frequentador de igreja, não ser um mero religioso. Não, isso aí não resolve, entendeu? Quem vai morar no reino do céu é quem nasceu de novo. Jesus disse para Nicodemo, importa nascer de novo. Quem não nascer de novo não pode entrar no reino do céu. Tem que ser nova criatura em Cristo Jesus. Tem que entender o que está fazendo. A gente não pode permitir que as pessoas aceitem a Jesus sem saber o que está fazendo, sem ter noção. Quantos estão aceitando a Jesus para ter um carro novo, para ter uma casa boa, para ter um emprego melhor, para ter isso, para ter aquilo, material, que não é pecado ter as coisas materiais, mas não é para isso que a gente aceita Jesus.
Eu aceito Jesus para entrar no reino dos céus. Eu aceito Jesus para ser salvo, para ser uma nova criatura em Cristo Jesus e para aprender. Quando Moisés tirou o povo do Egito, Deus levou ele para o Sinai, e lá no Sinai deu as leis para Moisés ensinar o povo. Moisés ia ensinar o povo a ser crente. Moisés ia ensinar ao povo como Deus queria ser servido. E é isso que Deus quer que a igreja faça hoje. A igreja tem que voltar a fazer discípulo. Não é só crente de banco para ir lá dar uns glória a Deus e não sabe nem o que é servir a Deus. Enquanto está na igreja é uma coisa, quando está lá fora é outra. Tem duas caras. Por quê? Porque não foi discipulado. E quem não deseja ser discipulado também é porque não quer ser um cristão verdadeiro. Certo? Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Quem quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. E quem quiser perder a sua vida, ganhará. Está entendendo? Eu tenho que deixar a minha vida para aceitar a vida que Jesus tem para mim. O projeto de Deus para a minha vida é muito melhor do que o meu projeto. O meu projeto, em comparação ao projeto de Jesus para a minha vida, é um projetinho. Não serve para nada. O projeto de Jesus é que é o verdadeiro projeto para a nossa vida. Antes de você nascer, Deus já tinha um projeto para a tua vida. Então, se você não aceitar o projeto de Deus na tua vida, você está perdendo tempo. Renuncie. Aquele que quiser vir após mim, Jesus falou, renuncie a si mesmo. Negue a si mesmo. É difícil. Mas Deus mandou o Espírito Santo para te ajudar a negar a tua vontade e aceitar a vontade de Deus na sua vida. Deus não quer crente de meia tigela. Deus quer crente de verdade. Aquele que realmente glorifica o nome do Senhor na terra. A Bíblia diz, para que os homens vejam, que brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o Pai que está no céu. Às vezes o teu começo é igual da mostarda, um comecinho. Você é humilde, é pequeno, é pecador, mas depois você cresce e já acha que é o dono do seu nariz. Não é não. Tá? Então, quem tomou a decisão? Ser discípulo significa voluntariamente aceitar o convite de Jesus. Entendeu? Ser discípulo é aceitar o desafio de Jesus na tua vida. Quem aceita Jesus está desafiando o mundo. Eu vejo por aí, pessoas zombando de Jesus, chamando Jesus de gay, chamando Jesus de tudo quanto é nome. Pessoas estão desafiando a Deus. Mas Deus não quer que você desafie Ele, não. Deus quer que você desafie o mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, o verdadeiro cidadão do céu, ele é discípulo voluntário de Jesus. Essas pessoas que para vir para a igreja tem que vir obrigado. Crente velho na igreja, para vir para a igreja tem que vir obrigado. Se não visitar ele, não vem. Só anda se arrastando, nunca toma uma decisão, fica sempre pelas beiradas, não acorda nunca. Tem que estar lá adolando ele, fazendo até promessa para ele, carregando ele nas costas. Ele nunca toma uma posição, nunca toma vergonha. Como é que uma pessoa dessa é discípulo, depois ainda culpa a igreja, culpa o pastor, toma uma posição diante de Deus, vai se converter, certo? Então, aquele discípulo significa ser voluntarioso. Eu sou crente porque quero, certo? O discípulo é dedicado, obediente, certo? Quem não tem relação pessoal com Jesus, né? Quer dizer, eu para ser uma pessoa chamada por Deus, o cidadão do céu, eu tenho que ter relação pessoal com Deus. Eu não posso terceirizar a minha relação com Deus. Sabe por quê? Porque não adianta, a salvação é individual. A comunhão é individual. Eu sou meio fraquinho, mas minha mãe ora por mim, meu pai ora por mim, o pastor ora por mim, a irmã do círculo de oração ora por mim. Está terceirizando a tua comunhão com Deus para outro. Vai ficar. Comunhão com Deus, querido, não se terceiriza.
é você. Naquele dia, Deus vai cobrar de você. Não terceiriza a tua comunhão com Deus. Não terceiriza a tua santidade. Quem tem que ser santo é você. Entendeu? Então, quem tem uma relação pessoal com Jesus é o cidadão do céu. Obedecer por gratidão. Entendeu? Então não terceirize o teu relacionamento com Deus. É você que tem que ter relação com Deus. É você que tem que viver uma vida de santidade. É você que tem que se separar do pecado. É você que tem que orar. É você que tem que ir para a igreja. Isso aí é você que tem que fazer para ser um discípulo. Então, quem tem uma caminhada dinâmica com Cristo também é um cidadão do céu. Por exemplo, caminhar com Cristo nesse mundo é um desafio tremendo, querido. Todo dia você tem que negar a si mesmo. Todo dia você tem que resistir o diabo. Todo dia você tem que se afastar do mal. Todo dia. Todo dia o diabo está te perturbando. Todo dia a vontade da carne está aí. Nós estamos crucificados com Cristo, mas o homem velho quer sair da cruz. Entendeu? Você tem que... Então, nós temos um desafio diário, todos os dias, para ser um cidadão do céu. Entendeu? Então, todos os nossos propósitos, sonhos, realizações devem estar em harmonia com a vontade de Jesus. Entendeu? Vivendo num mundo onde os valores estão totalmente invertidos, né? O que você pode fazer? Negar a si mesmo. Dá vontade de pecar? Dá, mas você não vai pecar. Todo dia, querido, você tem que tomar uma posição do lado de Deus. Todo dia. Todo dia você tem que tomar uma posição contra o diabo. Todo dia você tem que negar a tua própria vontade. Nós não estamos no céu. Nós estamos na terra. E nós somos peregrinos. Entendeu? Nós somos peregrinos. Então, que Deus te abençoe. Tá? Você que quer ser um cidadão do céu, lembre-se, aqui em 1 Coríntios 6, 9 e 11, a Bíblia diz a lista dos que não herdarão o reino dos céus. Eu quero até encerrar esse estudo aqui, para ele não ficar muito longo, no capítulo 6 de 1 Coríntios, né? É versículo 9, que diz assim, ó: não sabeis, isso aqui são os que não podem entrar no reino de Deus. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. É o que alguns têm sido dentro da igreja, mas haveis sido lavado, haveis sido santificado, mas haveis sido justificado em nome do Senhor Jesus pelo Espírito do vosso Deus. Então, queridos, a lista de quem não vai herdar o reino dos céus está aqui. Entendeu? Então, mas havendo sendo lavado, sido santificado pelo Espírito Santo, o reino de Deus está aberto para nós. Entendeu? Nós somos cidadãos dos céus. Cidadãos dos céus. A Bíblia diz que a nossa pátria, ela está no céu, de onde nós aguardamos o Salvador Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o corpo da sua glória. Nós vamos morar no céu, a nossa pátria está lá. Por isso que às vezes você não se sente bem aqui na terra, porque não é mais teu lugar. Depois que você nasceu de novo, aqui não é mais tua morada. A nossa cidade está nos céus. Filipenses capítulo 3, versículo 20 e 21. Não adianta alguém querer contar outra história. Jesus disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muita morada. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito. Vou preparar-vos lugar, e quando eu for vos preparar lugar, eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Jesus foi preparar o nosso lugar. Então, queridos, seja um cidadão do céu, seja um cidadão do reino de Deus, tá bom? Aceita o desafio de Deus.
de vencer o mundo, que Jesus já venceu, tá bom? Então, que Deus te abençoe. E a conclusão, é interessante notar que nem todas as parábolas possuem uma aplicação direta, né? E muitas delas o crente precisa contentar-se em deixar que a parábola cumpra seu objetivo, tá bom? Não fique se perdendo em detalhes na parábola, veja ela de um modo geral, certo? Então, a parábola do grão de mostarda nos apresenta a realidade que o reino de Deus teve um início insignificante e desde então cresce assustadoramente, certo? E ao final dos tempos ele vai atingir todos os objetivos de Deus. Deixa tudo na mão de Deus, faz a tua parte e Deus vai fazer a dele. E não fique apavorado com o início das coisas pequenas, porque Deus vai dar crescimento, ok? Então que Deus te abençoe, que você tenha uma boa aula em nome do Senhor Jesus. Amém? Olha, não se esqueça, se inscreva no nosso canal, ajuda a gente, tá? E também dê um like aí, ok? E Deus vai te abençoar, tá bom? Até a próxima.